Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego Veras aqui e neste vídeo eu vou trazer uma aula sobre ótica para vocês. Ótica, uma área bastante extensa da física. Nós temos a ótica geométrica, nós temos a ótica física, nós temos a ótica não linear, bastante coisas para se estudar. E nesse vídeo em específico nós vamos estudar o princípio de Fermat e como este princípio leva a conclusões, levam a deduções das leis básicas da ótica geométrica. Tá? Em particular, nós vamos estudar a propagação retilínea da reta e as leis da reflexão e refração da luz. Tá bom? É importante mencionar que a ótica geométrica, lá dos anos de 1600, ela era uma lei formada por leis empíricas, era uma ciência empírica. Então, muitas das leis que se formaram sobre a ótica são empíricas, surgiram de observações, de experimentações. Tá? E antigamente a física era assim, né? Você fazia um experimento e depois criava-se um arcabouço teórico para explicar os fenômenos observados. Hoje, com o nosso avanço teórico, né, nosso avanço de estudo cada vez maior, a gente está buscando experimentos para comprovar teorias. Né? Temos por aí a física de partículas, um grande exemplo, né? Uma área totalmente teórica, riquíssima, e estão lá nos aceleradores de partículas tentando explicar, né, tentando provar essas leis teóricas. Pois bem, então, Fermat, aquele mesmo do último teorema de Fermat, um teorema que levou mais de 300 anos para ser provado pelos matemáticos, vão atrás, pesquisem, o último teorema de Fermat tem uma história muito bonita por trás de tudo isso da física e da matemática. Então, antes de Fermat nós tínhamos o grande Isaac Newton. Sim, Newton, Sir Isaac Newton. Newton era um defensor da teoria corpuscular da luz. Nessa época nós tínhamos duas frentes de estudos da ótica, duas frentes de estudo da propagação da luz. Nós tínhamos a teoria corpuscular e a teoria ondulatória. A corpuscular, Newton era um grande defensor. A ondulatória, nós tínhamos o Huygens. Nós tínhamos Huygens como defensor da teoria ondulatória da luz. Tá bom? Para Newton, é importante a gente frisar de que Fermat em 1657, tá? Fermat anunciou seu princípio que descrevia a propagação da luz. Faz tempo, né? 1657. E, com seu princípio, ele consegue explicar de forma teórica tudo que se observava até então na ótica geométrica. Tá bem? Então, explicava-se os princípios de propagação retilínea da luz, a reflexão e a refração. Então isso aqui é algo grandioso, porque com apenas um conjunto limitado de enunciados, no caso com apenas um enunciado de Fermat, a gente consegue deduzir todo um conjunto de leis. Tá bem? Então, Fermat veio com seu princípio para explicar esses fenômenos conhecidos na época, bem estabelecidos. E, além disso, ele corrige um equívoco de Newton. Sim, gênios também podem errar. Newton comete um grande equívoco ao usar sua teoria corpuscular para explicar a lei da refração. Na visão de Newton, ele chegou a concluir que quando a luz passa de um meio, que é o ar,
para a água, sofre sim a refração, só que a velocidade da luz na água, ele mostrou que era maior do que a velocidade da luz no ar. O que, naturalmente, não é verdade. Tá? Nós vamos mostrar isso daí. Então, primeiro vamos falar de Newton. Um pouquinho de Newton para depois trazermos o Fermat. Bem, para Newton, a luz era formada por partículas chamadas de corpúsculos. Hoje nós sabemos que a luz é sim formada por partículas chamadas de fótons, só que são partículas sem massa, mas são partículas. Então, de certa forma, estava coerente o que ele dizia. E com as suas leis, com as suas 3 leis de Newton, a primeira lei, a lei da inércia, de que um corpo permanece em repouso ou com velocidade constante em movimento retilíneo, até que uma força seja imposta a ele para quebrar essa inércia, para quebrar essa tendência de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. A sua segunda lei, de que o conjunto de forças é igual à variação do momento de uma partícula, de um corpo, se ele muda a sua inércia, ele muda o seu estado de momento, essa variação é correspondente ao conjunto de forças aplicado nesse corpo. Daqui nós tiramos F igual a ma, que nós conhecemos desde crianças. Tá? E a terceira lei dele, só para nós lembrarmos, que é a lei da ação e reação. Tá? Nessa época já se sabia de conservação de energia, conservação de momento, e com as suas leis Newton explicava muito bem a propagação retilínea da luz. Então vamos pensar, a luz está se propagando, e então são várias partículas. Um feixe de luz, são os corpúsculos, estão vindo para cá. Se não há nenhuma força atingindo aqui o meio, aqui é velocidade constante. A luz se propaga com velocidade constante, já sabia disso desde sempre. Então, pela primeira lei, ela continuará a linha reta. Explica muito bem. Lei da reflexão, isso daqui é uma colisão elástica. Você tem uma partícula, um corpúsculo, ele incide numa superfície espelhada e ele vai ser refletido com o mesmo ângulo aqui de incidência. É uma colisão perfeitamente elástica. Tudo bem? Ela se propaga em linha reta, tudo bem. Já a refração, tivemos um equívoco de Newton. Na refração, nós temos o corpúsculo, ele incide a interface, passa de um meio 1 para um meio 2, tem sua trajetória alterada devido a interações com as partículas aqui do meio, que seria um meio mais massivo, claro, então é natural que ela sofra um desvio com relação a esta normal. Mas, para Newton, a velocidade da luz aqui neste meio, a água, pode ser água ou vidro, na água, ela mostrou-se maior do que a velocidade no ar, o que não é verdade. Tá? O que não é verdade. Pois bem, vamos então agora enunciar o princípio de Fermat. Fermat enunciou que de todos os caminhos possíveis para ir de um ponto a outro no espaço, a luz segue aquele que é percorrido no tempo mínimo. Ou seja, a luz escolhe o menor tempo de percurso possível. A luz tem pressa. Então, se ela quer ir de um ponto a outro, ela escolhe aquele que ela vai gastar o menor tempo possível. Vou fazer aqui um desenho. Suponha que você tenha aqui seja um ambiente
que tem um certo índice de refração. Eu vou já explicar o que é um índice de refração. Um ambiente, material, que aqui a gente chama de meio óptico. Onde a luz se propaga no meio óptico. Tá? E nós queremos partir de um ponto A aqui até um ponto B. Isso aqui 3 dimensões. 3-dimensional. Então, a luz, para chegar de A até B, ela vai percorrer este caminho aqui. Tá? Este caminho de comprimento L. L é o comprimento. Tá? Isso daqui é um meio óptico. Então, ela percorre o caminho que vai de A até B no menor tempo possível. Tá? Então, o meio onde ela se propaga a gente chama de meio óptico. E este L, este comprimento, é o caminho óptico. O que é o caminho óptico? É a trajetória da luz em um meio óptico. Tá? Você que está prestando bastante atenção, eu falo bem devagarzinho para vocês poderem ir anotando tudo. Não vou ficar escrevendo aqui, senão vai ficar tedioso. Então, de novo, o meio óptico é o meio onde a luz se propaga. O caminho óptico é a trajetória da luz em um meio óptico. Tá bom? Não necessariamente isso aqui vai ser uma reta. Eu desenho um caminho arbitrário qualquer. Tá bom? Mas vamos deduzir que para o ar, que para o vácuo, isso aqui será uma reta. Tá? Mas vamos chegar lá devagar. E vamos definir o que é o índice de refração. Índice de refração é uma coisa que a gente já escuta desde o colégio. Tudo bem? É uma grandeza adimensional, a gente chama de N. E ele é nada mais, nada menos que a fração da velocidade da luz no vácuo ao percorrer um meio óptico. Então, este N, velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. Tá? Aqui é a velocidade da luz no vácuo e aqui é a velocidade da luz no meio. Tá? A velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade possível. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. É a maior velocidade possível. Em princípio, o vácuo não possui nenhuma matéria. Não tem nada no vácuo. Então, não há nada que atrapalhe a luz. Então, ela está em sua velocidade máxima. Agora, quando você está em um meio material, um meio óptico, haverá interações durante seu percurso. A luz vai interagir com o meio e vai ter uma velocidade diferente. Tá? Então, a velocidade da luz, ela sempre vai ser uma fração da velocidade da luz no vácuo, o que é natural de a gente pensar. Se a velocidade da luz no vácuo é o valor máximo possível, a sua velocidade em um meio vai ser uma fração dessa velocidade, vai ser C dividido por N. Tá? Claro que esse N é menor do que 1. Menor ou igual a 1. É igual a 1 quando o meio é igual ao vácuo. Velocidade da luz no ar é próximo da velocidade da luz no vácuo. É 1,000 e algumas outras casas decimais. Tá? Então, quanto maior for o índice de refração, quanto mais refringente for o meio, menor vai ser a velocidade da luz. Então, índice de refração alto leva a uma velocidade de propagação cada vez menor da luz. Tá? O que é natural, você vai ter um índice, um meio com muito mais partículas para interagir, muitas outras formas de interação. Então, quanto maior for o índice de refração, mais refringente é o meio e menor vai ser a velocidade da luz nesse meio. Tá? Pronto.
Vamos agora fazer um pouquinho de matemática, tá? Para a gente prosseguir na teoria. Vamos pegar aqui dois pontos no espaço. Eu tenho aqui um ponto A e eu tenho um ponto B, tá? E a luz vai propagar de A até B. Temos aqui uma infinidade de caminhos possíveis. Ela pode vir por esse arco aqui, esse caminho 1. Pode vir por uma reta, caminho 2. Você já deve estar pensando que esse aqui é o caminho mais curto, né? De tempo mínimo. Sim, se for índice de refração constante. Vou chegar lá. Já deixei esse spoiler. E ela pode pegar esse outro caminho aqui, ó. Esse caminho aqui todo tortuoso, muito louco aqui. Então nós temos uma infinidade de caminhos que levam de A até B. Tá? A luz vai levar um tempo muito maior pelo caminho 3 do que pelo caminho 1 e do que pelo caminho 2. Lembrando que ela tem velocidade constante. Tem velocidade constante. A velocidade da luz é a variação do espaço no tempo. ds dt. ds dt, esse S aqui é o comprimento de arco. Tá bem? Esse aqui é o comprimento de arco. Então você tem o seu arco aqui, a sua curva de comprimento L. ds é esse elemento aqui. Tá? E logicamente este comprimento aqui é a integral de ds de um ponto A até o ponto B. Você vai somar todos os pequenos comprimentinhos de arco pequenininho aqui, vai somando uma quantidade infinitamente pequena deles. Tá. Esse aqui a gente está usando um pouquinho do cálculo vetorial, cálculo de curvas espaciais. Dá uma olhada na minha playlist. Tem um curso inteiro de cálculo de funções vetoriais. Dá uma chegada lá e mande essa playlist para quem seus amigos que estiverem estudando cálculo. Muito provavelmente vai ajudar alguém por aí. Então, estamos bem. Velocidade, taxa de variação do comprimento no tempo, ds dt. Vamos isolar aqui. A gente quer tempo mínimo. Vamos trabalhar com tempo. Então, daqui, nosso dt vai ser ds sobre v. Tá bem? Mas quanto que é velocidade? A velocidade, ela é velocidade da luz no vácuo sobre o índice de refração. Como ela está aqui no denominador, vai inverter. Então, dt vai ser nds sobre c. C é constante. Em princípio, aqui, o índice de refração não é constante. Tá? Em princípio, ele não é constante aqui. Tá? Então, vamos integrar isso aqui. Por quê? Isso aqui é um intervalozinho de tempo que ele vai gastar para andar só esse pouquinho aqui. Mas eu não quero o caminho inteiro. Vamos integrar. Então, integrando aqui, nós vamos ter integral de um ponto A até o ponto B de dt vai ser integral do mesmo ponto A até o ponto B de n ds sobre c. Tá? C é constante. Isso aqui vai ser tb menos ta. O tempo que ele chega em B menos o tempo inicial vai ser o ΔT. Eu vou chamar de ΔT. ΔT é tb menos ta, dessa integração aqui. Então, isso aqui vai ser 1 sobre c, integral do ponto A até o ponto B, tá? De n, esse n, ele depende de x, de y, de z. ds. Tá bem? Então, em princípio, o índice de refração é variável, muda ponto a ponto. O que levaria
a este desenho que eu fiz, o comprimento não seria uma reta, se não for constante. E o princípio de Fermat leva ao problema de que esse ΔT é o mínimo deste aqui, que a gente chama de funcional. Aí agora, nós já estamos com um pezinho lá na mecânica analítica, onde usa o cálculo variacional. Lógico que a gente não vai resolver esse problema aqui, nós estamos interessados na ótica geométrica. Então, o teorema de Fermat reduz a achar o mínimo deste funcional, o mínimo do caminho óptico. Então, opa, a gente tem um resultado aqui. Ou seja, tempo mínimo leva a caminho óptico mínimo. Certo? Porque eu estou minimizando isso aqui. E isso daqui é chamado de caminho óptico. Essa integral aqui é o caminho óptico. Tá bom? É o mesmo caminho óptico que a gente definiu aqui. É o mesmo comprimento. Porque veja só. Se o índice de refração for constante, tá? Caminho óptico mínimo leva a trajetória mínima. Se o índice de refração for constante, o que nós vamos ter? Se n for constante, ele sai da integral. Então, esse ΔT vai ser o mínimo n sobre c, integral de a até b ds. Isso daqui é o comprimento. Ou seja, esse ΔT, variação do tempo, vai ser o mínimo. N sobre C é o quê? É velocidade. Tá? Isso aqui é velocidade. Se o índice de refração for constante, como a velocidade é constante, estamos no espaço tridimensional, o comprimento mínimo é uma reta. Então, comprimento mínimo é uma reta. Com isso, o princípio de Fermat mostra que a luz, em um meio de índice de refração constante, se propaga em linha reta. Tá? Aí você pode pensar, poxa, mas é um trabalho tão grande, é tanta conta, tanto símbolo matemático estranho para poder... Uma coisa que a gente observa desde 1600. Só que, no princípio de Fermat, a gente vai além disso. Recupera a propagação retilínea da luz e observa que a propagação é retilínea quando o meio óptico tem índice de refração constante. E a gente consegue generalizar. Se o índice de refração não for constante, aí o caminho óptico não vai ser mais uma reta. E isso tem grandes aplicações e resultados lá na óptica não linear, por exemplo. Né? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos ver aqui como que o princípio de Fermat explica a reflexão da luz. Tá bem? Vamos explicar um fenômeno experimentalmente evidente. Tá? Então, nós temos aqui um ponto A luz sai desse ponto A, tá bem? A luz, ela vem para cá. A luz azul, uma luz de baixa energia, uma luz de alta energia, né? Azul, alta frequência, da alta energia.
já com os nossos conhecimentos atuais. E ela vem até o ponto B. Então, ela vai desse ponto A e vai aqui até o ponto B. Ela incide aqui em O. E nessa superfície espelhada nós temos uma normal aqui. E nós temos um ângulo θ1, θ2. Em princípio, eles são diferentes. Em princípio, são ângulos diferentes. Tá? Vamos colocar nossas distâncias direitinho aqui. Esse caminho óptico daqui para cá é o L1. Esse caminho óptico daqui para cá, L2. O ponto A está a uma distância x do ponto O, do ponto de incidência, e a uma distância A pequeno do superfície espelhada. O ponto B está a uma distância B minúsculo da superfície espelhada, e a distância até o ponto O, vou colocar em função da distância entre os dois pontos. Aqui é D, então aqui é D menos X. Tá? O que nós queremos? Que o tempo de percurso seja mínimo. O tempo que ela gasta vai vir daqui para cá e daqui para cá é mínimo. Então, o tempo total vai ser mínimo. Esse ângulo é igual a esse daqui, é um alterno interno. Este ângulo é igual a esse aqui, alterno interno. Então, o tempo de percurso de A até B vai ser L1, comprimento sobre a velocidade. A velocidade da luz é constante, está no mesmo meio. Então, a velocidade é o tempo sempre igual. Tá? Então, este tempo aqui, ele vai ser L1 sobre V mais L2 sobre V. Mesma velocidade. Ela não está passando de um meio para o outro. Tá? Então, aqui vai ficar 1 sobre V, L1 mais L2. Vamos colocar isso aqui em função de x. 1 sobre V, V é constante. Quanto que é esse comprimento? Pitágoras, né? L1 ao quadrado é A ao quadrado mais x ao quadrado. Então, esse L1 vai ser raiz de A2 mais x2. Tá? Mais esse comprimento aqui, L2 ao quadrado é B2 ao quadrado, D menos x ao quadrado. Então, aqui vai ficar raiz de B2 mais D menos x ao quadrado. Beleza. Então, o tempo está em função de x. Está em função de x. Se eu quero o tempo mínimo, vamos minimizar esse tempo. Como é que a gente minimiza? Deriva e iguala a zero. Tá? Vamos derivar e igualar a zero. Então, minimizando t, dt dx tem que ser igual a zero. Aí aqui a gente precisa fazer uma regrazinha da cadeia, né? Vou fazer aqui do ladinho. Quando a gente for derivar raiz de A2 mais x2, isso aqui é A2 mais x2 elevado a meio, derivando. Então, vem o meio para frente. A2 mais x2 elevado a menos meio, que é meio menos 1, vezes a derivada do que tem dentro, vezes 2x. Então, cancela esse 2 com esse 2, esse x aqui e essa raiz aqui vem para baixo. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre v, x sobre raiz de A2 mais x2. Como está aqui.
Esse daqui, como é que a gente calcula? É a mesma coisa, só que ao invés de ser x, vai ser d menos x ao quadrado. Aqui, ao invés de ficar 2x, vai ser a derivada de d menos x ao quadrado. Tem outra regrinha da cadeia aqui. Vem um 2 para frente, que vai ficar elevado a 1, vezes a derivada do que tem dentro, menos 1. Então, isso daqui vai ficar menos d menos x raiz b2 mais d menos x quadrado. E isso é igual a zero. Tá bem? Daí, velocidade é constante, é diferente de zero, vai-se embora com aquele zero ali, tá? Quem é x sobre essa raiz? Olha só. Esse sobre isso daqui, ó. Isso aqui é cateto oposto sobre hipotenusa. É o seno desse θ1 aqui. Então, isso daqui a gente vai ter seno do θ1 menos isso daqui é o seno desse θ2, que é, ó, d menos x sobre a raiz. D menos x, cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é a raiz. Seno de θ2 igual a zero. Beleza. Seno de θ1 é igual a seno de θ2. θ1 é igual a θ2. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Muito bacana, né? Aí agora você pode perguntar uma coisa. Opa, mas calma. Uma pessoa atenta olharia isso, mas você está derivando igualando a zero, você não tem garantia de que isso seja um mínimo. Você está encontrando um extremo. Então, isso daqui pode ser um máximo, pode ser um mínimo, como também vai poder ser um ponto de Célio se você estiver trabalhando num espaço. O deslocamento em 3 dimensões. Aqui está sendo tudo num plano. Tá? Aqui está sendo tudo num plano bem certinho. Mas é o seguinte, o princípio de Fermat, ele tem que ser reformulado para que a luz percorre um tempo estacionário. Então ela pode percorrer o tempo máximo ou o tempo mínimo. É um tempo estacionário. No nosso exemplo da ótica geométrica, isso aqui é realmente o tempo mínimo, porque se você pegar esta função aqui, calcular a derivada segunda, ela vai ter o tempo inteiro uma concavidade para cima. Então, fica como exercício. Dá um trabalho grande fazer isso aqui, mas você vai observar que ela vai ter concavidade para cima. E, de fato, este gráfico é uma função assim, bem bicuda aqui, não é uma parábola, tá? O tempo em função de x, tá? Então, você tem aqui é uma função com concavidade para cima, então está certo de que o tempo é mínimo, tá bom? Para encerrar, como é que o princípio de Fermat explica a lei da refração da luz? Então, gente, agora a gente vai ver como é que o princípio de Fermat explica a lei da refração. E a refração, lembremos, é aquele fenômeno óptico que ocorre quando a luz ela atravessa um meio óptico para outro meio óptico diferente. Tá? Um meio com um determinado índice de refração para outro com um índice de refração diferente. Tá? Então, pode ser, por exemplo, vindo do ar para a água, ou então do ar para o vidro, como ocorre nas lentes. Tá bem? Nesse caso aqui, nós temos dois meios ópticos diferentes, tá? Então, eles são de índices de refração diferentes, logo, a velocidade de propagação vai ser diferente, tá? Porque o caminho óptico vai ser diferente. Então, um raio parte aqui desse ponto A, então ele vem, incide
sobre essa superfície aqui, esse plano, tá? Um plano tá aqui, tá? Esse plano, tá? Incide nessa interface e passa para um outro meio. Se os meios óticos fossem os mesmos, fossem iguais, tivesse o mesmo índice de refração, ela passaria direto sem nenhum desvio. Só que, como ela incide nesse segundo meio, ela vai ter um percurso diferente, ela vai ter uma mudança de desvio. Então, se nós formos tomar bem aqui a normal, tá? O vetorzinho normal, a superfície aqui, essa superfície. Então, o raio, como já conhecemos desse fenômeno, ao invés de ele passar direto, ele vai sofrer um desvio. Como aqui é o índice de refração maior, a própria experiência já mostra que ele vai sofrer um desvio e vai se aproximar aqui da normal. Ok. Então, este feixe luminoso vem para cá, incide na interface e ocorre um desvio. E ele chega até um ponto que eu vou chamar de B. Ora, pelo princípio de Fermat, o caminho óptico é mínimo, ou seja, o tempo de percurso para sair do ponto A até o ponto B é mínimo. Como a velocidade da luz é constante, porém diferente em cada um desses meios, vão ser retas, tá? E esse percurso é mínimo. Então, vamos tomar as mesmas dimensões do caso da reflexão. Vamos fazer o mesmo procedimento. Olha só como vai dar o resultado bem conhecido, que é a lei de Snell. Esse ponto A, ele está a uma distância A pequeno da interface. Esse ponto B vai estar a uma distância B pequeno, B minúsculo, aqui, tá? Esta distância aqui é x, e mais uma vez a distância ao longo da superfície, ao longo da interface, é d. Então, essa distânciazinha aqui é d menos x. Tudo bem? Então, mais uma vez, nós temos aqui os ângulos de incidência e de refração agora. Então, este aqui é um θ de incidência, θ1. E bem aqui vai ser o nosso θ2, que é o ângulo de refração. Então, pelo princípio de Fermat, o comprimento de A até a interface, mais da interface até esse ponto B deve ser mínimo. Então, quanto que é esse comprimento? Aqui vai ser um comprimento L1 e aqui vai ser um comprimento L2. Mesmo esquema da reflexão. É o mesmo esquema. Só que com uma leve diferença, porque agora a velocidade é diferente em cada um dos meios. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter o tempo de percurso vai ser L1 sobre V1, que é a velocidade no meio 1, mais L2 dividido pela velocidade no meio 2. Beleza? Então, aqui vai ficar L1 sobre V1 mais L2 sobre V2. Tá bem? E quanto é que é a velocidade? Vamos lembrar do meio do índice de refração. Aqui ele tem o índice de refração N1, que é igual à velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz nesse meio 1, pode ser o ar, por exemplo. E aqui também, velocidade da luz, o índice de refração do meio 2 é C sobre V2. Então, quanto é que é V? C sobre N. Como ele está no denominador, vai inverter. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui vai ser N1 sobre C, L1, mais N2 sobre C, L2.
tá bem? Que é o inverso aqui, né? Vai inverter. Então, vamos fazer o mesmo procedimento da reflexão. Isso aqui não tem que ser mínimo, esse caminho ótico? Então, deriva igual a zero. Então, vamos escrever este L1. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma hipotenusa. Este θ1, de novo, é um alterno interno aqui. Então, aqui também é θ1. Esse θ2 está bem aqui. Então, nós temos esse aqui ao quadrado é igual a esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Esse aqui ao quadrado é igual a este ao quadrado, mais esse ao quadrado. Então, de novo, nós temos que o tempo de percurso aqui. Agora, esse velocidade da luz no vácuo é constante. Vou colocar ele aqui em evidência, aqui do lado de fora, tá? Então, vai ficar N1, quanto é que é essa distância L1? Raiz de A2 mais x quadrado. Mesma história. Mesmo esquema da reflexão que a gente fez agora há pouco. E aqui vai ser N2 raiz de B2 mais D menos x quadrado. Tá? Hipotenusa ao quadrado é igual a isso ao quadrado mais esse ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é isso ao quadrado mais esse ao quadrado. Estão aqui. Aí vamos tomar a derivada e igualar a zero. Olha só. Então, quando a gente derivar aqui, dt dx, 1 sobre c, que ele é constante. Essa derivada a gente já fez. Vai ficar N1, nós já fizemos. Nós já calculamos essa derivada. Isso aqui vai deu lá x sobre a raiz de A2 menos x2. Se você anotou, você tem anotado, veja aqui. E essa derivada aqui fica menos N2 D menos x raiz de B2 mais D menos x quadrado. Que vem lá da regra da cadeia, tudo de novo. E isso tem que ser igual a zero. Se isso tem que ser zero, essa constante aqui vai-se embora com esse zero. E esse x sobre isso aqui é cateto oposto sobre hipotenusa. Isso aqui é o seno de θ1. Este outro termo aqui é cateto oposto sobre hipotenusa. É o seno de θ2. É o seno de θ2. Então, chegamos N1 seno de θ1 menos N2 seno de θ2 igual a zero. Chegamos N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. E esta é a lei de Snell. Lei de Snell-Descartes. Que dá a nossa teoria da lei de Snell-Descartes. Que dá a nossa refração, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixem um like aqui, se inscreva no canal, sempre está saindo vídeo interessante de física, de matemática. Manda esse vídeo para a galera que está estudando ótica. Dá uma navegada aqui nas playlists. Tem muito assunto bacana, certamente você vai encontrar algum que possa te ajudar nos seus estudos, tá bom? Então, bons estudos e até o próximo vídeo.